Olá, pessoal. Vamos então com a nossa aula da terceira parte da disciplina, que são as reações químicas, neutralização, precipitação, formação de espécie gasosa e redox. Então, muitas das reações químicas e praticamente todos os processos biológicos ocorrem em soluções aquosas. Alguns solutos, que a gente ouviu, né, na aula passada, sobre soluções, podem se dissociar em íons. Quem faz isso? Os compostos solutos iônicos. Para isso, né, vai ter condução de eletricidade. E isso diz muito sobre as propriedades eletrolíticas do meu material. As soluções aquosas em água têm o potencial de conduzir eletricidade. A habilidade da solução em ser um bom condutor depende do número de seus íons. Há três tipos de soluções: eletrólitos fortes, eletrólitos fracos e não eletrólitos. Então, um eletrólito fraco é aquele que, em dissolução, né, ou dissolvido em água, ele irá produzir uma solução capaz de conduzir eletricidade, ou seja, ele se dissocia completamente. Um eletrólito fraco, ele se dissocia parcialmente. E um eletrólito não eletrólito, né, ele não se dissocia, que são exatamente aqueles que fazem ligações covalentes. Eletrólitos fortes, então, que dissociam completamente de solução. Então, são também aqueles, né, responsáveis pelos ácidos fortes, por exemplo, o NaCl. O Na se dissocia completamente em solução, né? O H formando íons H+, e Cl-. Os eletrólitos fracos produzem uma pequena concentração de íons quando se dissociam. Esses íons existem em equilíbrio com a substância não ionizada. Então, o que a gente vê, né? Por exemplo, o ácido acético, ele faz uma reação reversível. A flechinha está indo para os produtos como está voltando para os meus reagentes. Então, pode ocorrer nos dois sentidos. No início, as moléculas de ácido acético se quebram originando íons H+, e acetato, né? Cl-, C2H3O2-. Com o tempo, esses íons eles vão novamente se encontrando, se combinando e dando origem novamente ao acetato. O nome disso é equilíbrio. Outro tipo de reação química que acontece em soluções aquosas é a formação de precipitados. Então, caracterizado, né, pela formação de um produto insolúvel ou um precipitado. Um precipitado é um sólido insolúvel que se separa da solução. As reações de precipitação geralmente envolvem compostos iônicos. Quando duas soluções são misturadas, um sólido é formado, o sólido é chamado de precipitado. Então, por exemplo, aqui, nitrato de chumbo mais Ki, iodeto de potássio, resultando em 2KNO3 e PbI2. O que eu percebo, né? Aquoso, aquoso. São duas soluções que eu estou misturando, formando um produto aquoso e um sólido. Antigamente, né, além do S, a gente botava um PPT no final, do lado, que dizia precipitado, mas hoje se utiliza mais o Szinho ali entre parênteses. Então, essa reação é conhecida como dupla troca. O cátion dos dois componentes trocam os ânions. Onde é que eu vejo nisso, né? O PbNO3,2, por exemplo. Na hora que ele vai se dissociar, né, ele vai trocar os ânions dele com mais 2Ki. Como é que a gente enxerga essa dupla troca? A gente pode enxergar da seguinte forma: o Pb é positivo e o nitrato é negativo. Aqui o K é positivo e o I é negativo. Quando acontece uma dupla troca, o que acontece? Este cátion aqui vai se ligar com este ânion do meu elemento do lado, do meu reagente do lado. Compensação, né? Esse ânion e esse cátion vão se unir, formando então uma reação de dupla troca, neste caso com a formação de um precipitado de iodeto de chumbo. Olha, a gente consegue enxergar ele aqui, a formação dele é bem amarelo, bem característico. A gente teria outros aqui, né? Hidróxido de magnésio, hidróxido de cobre, estrôncio, níquel, cobre de novo. É isso que a gente enxerga, né, no tubo de ensaio quando a gente faz essa reação de precipitação. Aqui tem um videozinho para vocês, o link para vocês enxergarem, né, exatamente o momento que ela se forma. Então, as reações de precipitação, elas ocorrem quando certos pares de íons de cargas contrárias se atraem tão fortemente que formam um sólido iônico insolúvel. Para determinar se certas combinações de íon formam compostos insolúveis, devemos levar em conta algumas diretrizes ou regras que dizem respeito à solubilidade de compostos iônicos comuns. Aqui tem mais alguns exemplinhos, tá? Por exemplo, a formação com um ácido clorídrico e um nitrato de prata, de cloreto de prata insolúvel, que é branquinho.
Depois esse cloreto de prata, ele escurece quando é exposto à luz, e a prata finamente dividida é preta. Solução, né, aqui liberando gás hidrogênio, que a gente consegue ver as bolhas. Uma reação de sulfato de cobre, hidróxido de cobre, formando um hidróxido de cobre, que é esse azul aqui que a gente consegue enxergar. E aí o sulfato, o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3, que também a gente consegue enxergar a formação de precipitado. Então diz aqui que a solubilidade de um precipitado é, por definição, igual à concentração molar da sua solução saturada. Relembrando, quem é a solução saturada? Aquela solução que não há corpo de fundo, né? Que a gente está no limite da saturação dela. Então, qualquer mais que a gente colocar ali vai ter formação desse precipitado. Lembrando, né, o que é o produto de solubilidade? Bom, quando tem um equilíbrio, né, desse meu sólido iônico está se dissolvendo numa solução saturada, olha o equilíbrio acontecendo aqui. Formação de íons bário, formação de íons sulfato. Qual que é o meu KPS, meu produto de solubilidade? Né, vai ser justamente a multiplicação da quantidade de íons bário e da quantidade de íons sulfato, representada por KPS ou KS. E aí tem umas regrinhas de solubilidade para os compostos iônicos, que nos auxiliam a prever, né, se aquilo vai formar um precipitado ou não. Então, o que diz? Compostos solúveis. Todos os compostos de metais alcalinos do grupo 1 são solúveis. Todos os sais contendo amônia, nitrato, perclorato, clorato e acetato são solúveis. Todos os brometos, cloretos e iodetos, respectivamente, são solúveis, exceto quando combinados com prata, chumbo, mercúrio. Todos os sulfatos são solúveis, exceto quando combinados com chumbo, cálcio, estrôncio, mercúrio e bário. Já compostos insolúveis, todos os hidróxidos de metais e todos os óxidos de metais são insolúveis, exceto os do grupo 1 e os formados por cálcio, estrôncio e bário. Quando os óxidos de metais se dissolvem, eles reagem com a água para formar hidratos. O íon óxido não existe em água, por exemplo. Na2O em água forma 2NaOH, aquoso. Todos os sais que contêm fosfatos, carbonatos, sulfatos ou sulfitos são insolúveis, exceto os do grupo 1 e os amônios, né, NH4. Como é que é isso na prática? A gente vai ter exercícios desse tipo. Classifique os seguintes compostos iônicos, insolúveis ou insolúveis em água. Vamos lá. Carbonato de sódio. Se não tivesse ali a fórmula, né? Quem é carbonato? Na2CO3. Da onde vem o carbonato? Do ácido carbônico. Quem é o ácido carbônico? Na2CO3. Né? Termina em ico, então, portanto, o sal vai terminar em ato, carbonato de sódio. Se eu não soubesse montar ele, né? Como é que eu sei que ele é 3 aqui e 2 ali? Porque o carbonato, quando ele vira um ânion, ele fica CO3, 2 menos. E o Na, ele é apenas Na mais. Então, seguindo aquela regrinha do xizinho, né? Esse vem para cá e esse vem para cá, quando eu formo meu sólido iônico, vai ser Na2CO3, ou carbonato de sódio. Lembrei um pouquinho da aula aí. Então, vamos lá, vamos ver se ele é solúvel ou ele é insolúvel. Carbonato e o outro ali, sulfato de chumbo. PbSO4. Vamos voltar na nossa tabelinha e vamos ver. Quem que é o ânion? Carbonato, primeiro, né? Vamos procurar o carbonato, tá lá embaixo, ó, compostos insolúveis. Aqui o carbonato. Então, todos os sais que contêm carbonato são insolúveis, exceto os do grupo 1. Aonde está o sódio? Grupo 1. Então, ele vai ser solúvel ou insolúvel? Solúvel. Já a letra B, sulfato de chumbo. Vou lá e vou procurar os sulfatos. Olha aqui, ó, compostos solúveis. Todos os sulfatos são solúveis, exceto quando combinados com chumbo. Logo, insolúvel. Ok? Tem mais algum aqui? Tem, pratique. Classifique os seguintes compostos. Aqui está a resposta, tá, pessoal? Depois vocês podem ler bem com calma, tentar fazer sozinhos. Classifique os seguintes compostos como solúveis ou insolúveis em água. Hidróxido de cobalto. Vou botar eles aqui. Daí a gente volta na tabela. Acho que é essa canetinha que fica mais forte. Hidróxido de cobalto.
Quem mais? Nitrato de bário. BaNO3, 2. Quem mais? Fosfato de amônio. NH4 é fosfato? Fosfato. PO4. Isso, caiu um apagadorzinho. Então vamos lá, vamos olhar eles na tabela. Primeiro, quem que é o ânion? Hidróxido. Compostos insolúveis. Todos os hidróxidos de metais e óxidos de metais são insolúveis. Opa, então vai ser insolúvel, exceto os do grupo 1, cobalto não está no grupo 1, e os formados por cálcio, estronço e bário. Não é o caso. Então, este caso aqui é insolúvel. Nitrato de bário. Vou lá procurar o nitrato aqui em cima. Todos os sais contendo nitrato são solúveis. Então, nitrato de bário, solúvel. Fosfato de amônio. Fosfato está lá embaixo nos compostos insolúveis. Ó. São insolúveis, exceto os do grupo 1 e os que contêm amônio. Então, logo vai ser solúvel também. Bem tranquilinho de fazer, só tem nas mãos, né, as regras de solubilidade. Então, neste caso aqui, se a gente for observar, iodeto de chumbo, se a gente for olhar pela tabela, os iodetos são solúveis. Porém, os contendo íons chumbo é uma exceção, logo vai ser insolúvel, portanto, a formação desse precipitado. Então, produto de solubilidade, que a gente já viu um pouquinho, né? Consideremos um sistema contendo uma solução saturada de fosfato de cálcio e um corpo de fundo desse mesmo sal, fosfato de cálcio. Aqui está o exemplinho, ó, a solução saturada e o corpo de fundo. Por mais que agitemos a solução a temperatura constante, a quantidade de um corpo de fundo não se altera, porque está estabelecido um equilíbrio entre o corpo de fundo e os íons presentes em solução. O que a gente vai ter aqui? Uma velocidade direta, que vai ser a transformação do meu fosfato de cálcio em íons cálcio e fosfato, e ao mesmo tempo, né, uma velocidade indireta que vai estar formando novamente esse meu sólido. Por isso que a gente tem aquele corpo de fundo em equilíbrio. Então, no equilíbrio, a velocidade direta vai ser igual à velocidade indireta de precipitação. Por isso, a quantidade de corpo de fundo não se altera. A constante desse equilíbrio heterogêneo é denominada constante do produto de solubilidade e é representada por Kps ou Ks. Sua expressão para o nosso exemplo é dada por, aqui é a minha reação, né? Fosfato de cálcio se transformando em cálcio, íons cálcio e fosfato. O sólido nunca vai entrar na minha condição de equilíbrio. Então, meu Kps vai ser minha quantidade de íons, né? Cálcio. Esses concheitos querem dizer concentração, tá, pessoal? De íons cálcio vezes as vezes que ele se repete, ali, ó, o expoente, vezes a quantidade de íons fosfato, com o expoente, né, que é a concentração, a quantidade de vezes que ele se repete vai ser o expoente dele. Então, a concentração do sólido não consta na concentração da constante de equilíbrio. Então, vamos fazer um exemplinho aqui. Produto de solubilidade, deixa eu apagar. O produto de solubilidade do brometo de prata. Quem que é o brometo de prata? AgBr. Kps dele vai ser igual 5,2 vezes 10 na 23. Se a solução contém 2 vezes 10 na menos 2 mol por litro de Br, então a concentração de Br menos vai ser igual 2 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Qual será a máxima concentração de íons prata necessária para não precipitar o brometo de prata? Então, quando eu faço essa dissolução, né, do meu AgBr, o que eu vou ter? Vou ter AgBr em água, se dissociando em uns Ag mais e Br menos.
Qual é o produto de solubilidade dele? Meu KPS. Esse aqui é sólido e esses dois são aquosos. Meu KPS vai ser a quantidade de íons prata vezes a quantidade de íons BR. Então, eu vou simplesmente substituir. Meu KPS é 5 vezes 2 vezes 10, 23, que vai ser... Opa, dá menos 13. Nossa, onde eu tirei isso? Dá menos 13. Aqui também, menos 13. Ainda bem que eu olhei de novo. Vai ser igual a quantidade de íons prata que eu quero saber, vai ser minha incógnita, vezes a quantidade de íons bromo, é 2 vezes 10 na menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, né, minha quantidade de íons prata, passando o meu 2 vezes 10 na menos 2, dividido o 5,2 vezes 10 na menos 13. Isso vai dar uma concentração de íons prata, vai ser igual a 2,6 vezes 10 na menos 11 mol por litro. Então, é só eu acertar a minha constante de solubilidade para eu acertar o meu cálculo. Nós vamos voltar de novo, tá? Várias vezes nessa concentração, né, no meu produto de solubilidade, mas é bom a gente já saber um pouquinho do cálculo dele. Então, eu vi, né, a formação dos meus precipitados, vi a minha equação molecular, está dizendo todas as minhas moléculas envolvidas. Fui lá ver, né, o meu precipitado. Fórmulas de todos os componentes, quando todos os componentes estão escritos como todas as espécies existissem como moléculas ou unidades globais. Uma reação molecular é útil porque identifica os reagentes e os produtos, mas não escreve o nível microscópio, ou seja, como que ele está acontecendo, né? Quem está se ligando a quem? Então, a gente fala, né, que como nitrato de chumbo, Ki e NO3 são todos compostos de íons solúveis e, portanto, os eletrólitos fortes, podemos escrever a equação química para indicar explicitamente os íons que estão em solução. Está todo mundo dissolvido. Pb2+, mais NO3 menos, eu tenho que arrumar depois o balanceamento, mais K+, mais I menos, resultando em, opa, este cara aqui eu não consigo dissolver. Então, ele tem que, porque ele é sólido, ele não vai estar solúvel em água. Então, eu tenho que manter ele sólido. O resto, todo mundo está solúvel em água. Mais o K+, mais NO3 menos. Arrumando de todo mundo o balanceamento de todo mundo, eu vou dizer que essa aqui é a minha equação molecular completa. E esta aqui, que eu vou estar dividindo todo mundo em íons, aqueles que se dissolvem, menos o meu sólido, vai ser a minha equação iônica completa. Então, posso observar que os íons K+, I-, K+, e NO3, eles aparecem dos dois lados da equação, aqui nos meus reagentes e lá nos meus produtos. O que eu posso fazer, então? Posso cortar eles e dizer que eles são os meus íons espectadores. Eles estão presentes na minha solução, mas eles não têm papel direto na formação do meu precipitado. Quando eu cortar aqueles que têm em haver, né, nos dois lados, eu vou ter a minha equação iônica simplificada. Isso quer dizer o quê? O que me interessa no final para a formação dos meus precipitados? Que eu vou ter íons chumbo e vou ter íons iodeto, formando o meu iodeto de chumbo aqui, que é o sólido, que não se dissolve. Então, os seguintes passos resumem o procedimento para escrever as minhas iônicas simplificadas. Primeiro, eu vou começar escrevendo a minha equação molecular balanceada para a reação. Depois, eu vou reescrever a equação para mostrar os íons que se formam em solução quando cada eletrólito forte solúvel se dissocia ou se ioniza em seus íons constituintes. Apenas eletrólitos fortes dissolvidos em solução aquosa estão escritos na forma iônica. Depois, identifique e cancele os íons espectadores. Então, eu vou fazer primeiro, antes de passar para a segunda aqui, eu vou fazer um aqui para vocês, tá? Eu vou parar de compartilhar. Vou fazer um aqui no quadro para a gente treinar. Uma equação completa e depois a iônica e a iônica simplificada. Vamos ver se eu tenho algum exemplo aqui no meu caderno. Vou ter um aqui. BaCl2 aquoso mais Na2SO4 aquoso
formando 2NaCl. Não vou botar o aquoso ainda porque eu quero enxergar com vocês as regrinhas. Nessa minha reação, meus reagentes solúveis e os meus produtos. Aí eu não completei aqui. Por que eu não completei? De propósito. Porque eu posso ir lá na tabelinha, eu não vou apresentar de novo, tá, para vocês, só vou dar uma colada aqui na tabelinha mesmo. Eu posso ir lá naquela minha tabelinha de solubilidade e ver os meus produtos. NaCl, o que diz lá? Do Cl, dos cloretos. Todos os cloretos são solúveis, exceto os combinados com chumbo, prata e mercúrio. Então, este cara aqui não está combinado com esses caras, então ele vai ser solúvel, ou seja, ele vai ser aquoso aqui também, o produto dele. Já, sulfato de bário. Vou lá e vou ver os sulfatos. Cadê os sulfatos? Aqui. Todos os sais que contêm sulfatos são insolúveis, exceto os sulfatos que estão ligados com o grupo 1. Então, bário está no grupo 1, logo este cara aqui vai ser sólido, insolúvel. Beleza? Então, este cara aqui eu não vou conseguir fazer com que ele se torne, né? Que ele se corte depois da minha reação iônica simplificada. Vou fazer a iônica completa. Todos são eletrólitos fortes. Como é que vai ficar? Ba, 2 mais 2Cl menos. Estou só transformando todo mundo em íon aquoso, mais Na mais. Quantos eu tenho Na? 2. Então, tem que manter as proporções. Mais SO4. 2 menos. Quantos que eu tenho desse? Um só. Aquoso. Esqueci de botar o aquoso. Resultando em 2Na mais aquoso mais Cl menos aquoso mais BaSO4. Esse eu não posso dividir porque ele é sólido, não é aquoso. Essa aqui é a minha iônica completa. Tem todo mundo que está envolvido na minha solução. Tem que dar uma checada, né? Se tá. Tem Ba aqui, tem Ba aqui, tem 2Cl aqui, 2Cl aqui, 2Na aqui, 2Na aqui, SO4, um aqui e um aqui. Beleza, meu balanceamento está pronto. Então, essa aqui vai ser a molecular, essa aqui vai ser a iônica completa. E agora eu vou fazer a minha iônica simplificada. Então, vai incluir apenas os íons e moléculas envolvidos diretamente na minha reação. Vou ver quem que eu posso cortar, quem que é íon espectador. 2Cl eu tenho aqui, tem 2Cl aqui também, que não estão participando. 2Na aqui e 2Na aqui. Cortei também. Então, quem que vai ser responsável pela formação do meu sulfato de bário? Ba, 2 mais aquoso, mais SO4, 2 menos aquoso, resultando em BaSO4 sólido, sulfato de bário. Então, eu tenho a minha reação iônica simplificada, ok? Eu vou deixar uns exemplinhos para vocês depois numa listinha para vocês fazerem também, tá? Que isso aqui também é treinando, tá, gente? Posso fazer uns quantos aqui, só observar não adianta. Deixa eu voltar para os nossos slides. Então, né, ligação iônica utilizada para realçar a reação dos íons, a molecular todas as espécies listadas como moléculas, né, por exemplo, HCl mais NaOH, resultando em água e NaCl. A iônica completa lista todos os íons, H+, mais Cl-, mais Na+, mais OH-. Olha que a água é líquida, não é aquosa, né? A aquosa é alguém dissolvido nela, ela é líquida, então ela não pode ser cortada, né? Nem vai se dissolver em íons. Mais Na+, mais Cl-. E a iônica simplificada, vou listar somente os íons únicos, aqueles que vão ser importantes na minha reação, aqui na formação de água. Então, quando a gente diz, né, que um ácido mais uma base dá sal e água, é mais importante a água. Olha aqui quem participa efetivamente dessa formação. A água. Reações de dupla troca, que a gente já viu um pouquinho, né? As reações de metátese envolvem a troca de íons em solução.
AX mais BY, resultando em AY mais BX, as reações de metétese levarão a uma alteração na solução e a 3 eventos abaixo devem acontecer. Ou se forma um sólido insolúvel, um precipitado, ou formam-se eletrólitos fracos ou não eletrólitos, ou se forma um gás insolúvel. Então, quando acontece, né, reações ácido-base, os ácidos liberam H+, em solução aquosa, os meus ácidos fortes, né, HCl, H2SO4, formando H+, mais Cl-, e ácidos fracos, acetato aqui tendo nessa dupla troca, porque eu vou ter a reação direta e a indireta acontecendo ao mesmo tempo. Então, bases fortes liberam íons OH- em solução, bases fortes, né, geralmente do grupo 1, NaOH em água, liberando Na+, e OH-. Bases fracas, como a amônia, né, a gente vai ter também essa minha fase, meu equilíbrio químico entre a formação de meus íons e a formação da minha molécula novamente. Lembrando, ácidos fortes, ácido clorídrico, bromídrico, iodrídrico, clórico, perclórico, nítrico e sulfúrico. Bases fortes, hidróxidos de metais do grupo 1 e dos metais mais pesados do grupo 2. Reações de neutralização e sal. A neutralização ocorre quando uma solução de ácido e de base são misturadas. Observe que formamos sal, né, um NaCl e água. O sal é um composto iônico cujo cátion vem de uma base e o ânion de um ácido. E a neutralização entre um ácido e um hidróxido produz água e sal. Então, o que a gente vê, né? Se a gente fizer a ligação completa iônica dele, a gente vai simplificar todo mundo que não está envolvido diretamente na formação da água. Viram só? Então, existem outras bases, além do OH-, que reagem com íons H+, para formar compostos moleculares. Duas dessas que podem ser encontradas em laboratório são o íon sulfeto e o íon carbonato. Esses dois ânions reagem com ácidos para formar gases que contêm baixa solubilidade em água. O sulfeto de hidrogênio é uma substância que dá aos ovos podres seu cheiro púdrico, formando-se a partir do ácido clorídrico que reage com sulfeto metálico como Na2S. O que a gente vê aqui é a equação molecular e a equação iônica balanceada. Então, quando a gente tem o sólido, líquido ou gás, eu não posso cortar ele, né, porque ele está formando novamente essa molécula. Então, tenho aqui a formação da minha equação iônica balanceada com apenas meus íons importantes da minha reação. E o ácido carbônico também. Ó. O ácido carbônico é instável e forma CO2 mais água. E a gente vê o que? CO2 é gasoso. Então, tem algumas tabelinhas, né, de gases formados em reações de metátese, né, o ácido sulfídrico, aqui os meus carbonatos, né, CO2, SO2 e NO3. Então, se eu vou fazer a equação de equilíbrio da água, eu vou ter formação de íons H+, ou H3O+, e OH-. A constante de equilíbrio da reação vai ser, constante de equilíbrio vai ser sempre, né, meus produtos, produto dos meus produtos, né, a multiplicação dos meus produtos dividido pelos meus reagentes. Em soluções diluídas em água, o solvente está quase puro, logo, isso aqui eu posso cortar, né, porque vai ser igual a 1. Então, a gente vai voltar a essa constante de equilíbrio aqui da água depois que a gente for falar de pH, ok? Então, as minhas reações podem ser do tipo reações de precipitação, reações formadoras de gases, reações ácido-base e as reações redox. As minhas regrinhas aqui também têm de solubilidade e as condições de ocorrência. Duas tabelinhas para auxiliar vocês, né? Isso aqui é igual àquela que a gente estava utilizando. E essa aqui que vai me dizer quando tem informação de um produto insolúvel, quando tem informação de um ácido mais fraco, quando um dos meus produtos é volátil, quando tem informação de um gás. Ok, gente? Ficaremos para o próximo vídeo, então, as reações redox. Um abraço.